estamos de volta com o programa Coletiva da TV Unifev, hoje recebendo aqui em nossos estúdios o professor do curso de Direito da Unifev, Dr. Vinícius Aparecido da Graça Silva, que é advogado com experiência nas áreas trabalhistas, civil e ambiental, com MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e mestrando em Ciências Ambientais. O professor hoje ele está tirando dúvidas relacionadas às regras trabalhistas adotadas após a Covid-19. Bom, professor, a gente estava falando antes do intervalo sobre as linhas de crédito. Na sua opinião, é uma boa solução para as empresas que estão sofrendo com as contas? Com certeza é um incentivo muito importante do governo federal, né, a concessão de crédito nesse momento de dificuldade e principalmente com juros e parcelamento bem elástico. Então, essa medida é de relevância grande aqui para o nosso cenário. Tá certo, mas e qual tem sido a agilidade dessa liberação? Porque o pessoal está com problemas hoje, né? Isso é rápido? Infelizmente, a gente tem escutado aí através dos meios de comunicações que as linhas de créditos, elas estão aí ainda com dificuldades no momento de formalização por uma série de burocracias internas, né? Os bancos, enfim, as instituições financeiras estão encontrando dificuldades para obter esse crédito do governo federal e repassar para os seus clientes, né? Eu acredito que em breve aí o ministro Paulo Guedes tem se esforçado bastante, a gente tem observado isso, e eu tenho certeza que se o empreendedor aí consultar aí 3, 4 bancos de confiança dele, ele vai conseguir localizar no banco aí a disponibilidade do crédito aí facilitado pelo governo federal. Então, ela é específica para pagamento dos funcionários? Pagamento da folha de pagamentos funcionários. E se a empresa, então, utilizar essa linha de crédito, ela é obrigada a manter por um tempo esse funcionário registrado, trabalhando ali? O que prevê a lei, professor? Justamente, o governo concedeu essa linha com juros mais baixos, com um parcelamento bem elástico, e automaticamente ele fez uma exigência, que é a manutenção dos empregos. Então, aquela empresa que solicitar o crédito, no momento da assinatura do contrato, até 60 dias depois do pagamento da última parcela, ela está impedida de desligar sem justa causa a pessoa. Uma outra medida que também tem sido bastante comentada é a 946. Ela extingue o PIS e prevê a liberação aí de mais um saque do FGTS para os empregados. Como que isso vai funcionar na prática? Só fazer uma pequena correção, Ender, que, na verdade, o governo federal não extinguiu o PIS. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, lá na década de 80, diversas pessoas que tinham acesso aí, tinham direito a levantar o PIS, não levantaram. E aí ficou um saldo residual de aproximadamente 20 bilhões de reais. E aquilo estava ali numa conta. O governo extinguiu aquilo e repassou esse dinheiro, esse crédito, para as contas do FGTS. Mas quem tem direito ao PIS, ao PASEP, vai continuar recebendo normalmente, tá? Então, houve aí, sim, um ajuste numa conta lá de trás, da década de 80. O que acontece? A partir do dia 15 de junho até 31 de dezembro de 2020, todos os trabalhadores, e aí vai ter uma organização pela Caixa Econômica Federal, então eu solicito que aquela pessoa que está nos assistindo, ela acompanhe a orientação da Caixa, porque vai estar autorizado o saque até R$ 1.045, priorizando as contas inativas. Então, imagine só que você prestou um serviço numa empresa por um determinado período e pediu demissão. Você não vai ter direito a sacar o fundo de garantia. Você teria acesso a isso somente depois de 2 anos, se essa conta estiver inativa. O que essa pessoa vai poder fazer? Se tem 5 meses, 6 meses que ela saiu do trabalho, ela vai poder sacar aquele valor, desde que limitado a R$ 1.045. No caso de quem não tem conta inativa, também vai ter direito a esse saque? Sim, o governo vai autorizar esse saque também para o trabalhador com contas ativas, até R$ 1.045. Lembrando que quem desejar enviar mais perguntas relacionadas a esse tema, pode acessar o site unifev.edu.br/Juntos pela Economia, que os professores da Unifev, do curso de Direito e de diversos outros estão à disposição de vocês. Professor, a chamada Lei Corona Voucher, ela é aquela que concede o auxílio emergencial de R$ 600, né? Fale um pouco mais sobre essa lei e quem tem direito a ela. Nós vimos que as medidas provisórias 927, 936, 944 e 946, elas estão muito direcionadas ao empregado seletista, né? Aquele sujeito que tem um vínculo de emprego
com alguma empresa ou até mesmo com uma pessoa física. E uma parcela de trabalhadores, os autônomos, o microempreendedor, o avulso, essas pessoas ficaram desamparadas. E houve um clamor social em relação a isso. Diante desse cenário caótico que a gente está aí vivenciando, o governo federal flexibilizou e abriu uma linha de crédito também para essas pessoas, que foi aí batizado de Corona Voucher, né? Que é um valor de R$600 ou 1.200 quando é a mulher que recebe, ela é a responsável ali pelo cuidado da família, né? Então ela vai ter o dobro daquele valor se tratando de mulher. O que acontece? Toda essa gama de pessoas, aquele sujeito que vive de bico, o autônomo, o pequeno empreendedor, uma pessoa que também se encontra desempregada sem qualquer benefício, vai poder acessar esse benefício. Ainda é possível fazer esse pedido? Com certeza, esse pedido ainda é possível. A pessoa pode acessar através do aplicativo da Caixa Econômica Federal, preencher os dados que ela possui e acompanhar lá, monitorar o recebimento do valor. Ou se ela não tem disponibilidade através do celular, que ela acesse o site da Caixa, que tem todo lá uma explicação para que isso seja efetuado. Professor, a gente ouve bastante alguns problemas, né, com essa concessão, ou seja, atrasos na liberação, pessoas que receberam e não mereciam. Qual seria a explicação para todos esses problemas? O que acontece é o seguinte, eu vou passar aquilo que o governo federal informou. O governo federal tinha um banco de dados e imaginava que esse banco de dados estivesse atualizado. A partir do momento que foi disponibilizado o crédito e verificou-se que muitas pessoas não estavam cadastradas, né, notou-se que o banco estava desatualizado. Esse é o grande problema. E agora é o momento de flexibilização. Como eu havia falado, o Dr. Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, tem se esforçado demais, né, para recuperar esse problema, ajustar essa situação e contemplar todos aqueles que possuem direito. Evidentemente que a gente torce para aquele sujeito que recebeu de forma indevida, ele restitua, né? Porque não é justo, num momento de dificuldade desse, de carência de crédito, uma pessoa que não tem direito recebe indevidamente, né? Então, acho que existem mecanismos legais para isso e eu acredito que o Ministério Público Federal e o Governo Federal não vão deixar passar barato. E quanto ao MEI, professor, quais as soluções aí para os pequenos empresários têm hoje em mãos para passar por esse período difícil? A gente sabe que o MEI hoje é uma categoria muito grande, em Votuporanga temos vários empresários, inclusive, que estão aí como MEI. O benefício do Corona Voucher pode atingir este empreendedor, esse pequeno empreendedor, né? Então ele pode fazer o cadastro, acompanhar o benefício e receber. O que a gente tem sugerido neste momento de dificuldade é que a pessoa se reinvente, infelizmente, né? Então que ele tente de alguma maneira aí se aprimorar numa atividade que é possível hoje diante da nossa realidade e tente superar esse momento de exceção, né? Que é uma surpresa e que ninguém imaginava. É realmente uma situação delicada e a gente torce para que todo mundo aí tenha êxito nesse momento bem dificultoso e inimaginável até então. Quanto ao seguro-desemprego, há muitas dúvidas, muito se ouve falar, mas a pessoa que está recebendo hoje o seguro-desemprego, ela corre o risco de perder esse benefício, professor? Nenhum risco. A pessoa que tem direito ao seguro-desemprego, ela vai poder dar a entrada ao seguro-desemprego, vai receber as parcelas dela normalmente. A única questão é, esse sujeito que recebe o seguro-desemprego, ele não vai ter acesso a nenhum desses benefícios, ok? Quem precisa pedir o seguro-desemprego ainda pode fazê-lo e como fazer isso? Perfeito. O empregado que teve o contrato de trabalho extinto neste momento, né, enfim, acontece, infelizmente várias empresas estão sendo obrigadas a desligar a sua mão de obra, né? E isso daí é comunicado automaticamente através do e-social, a empresa faz a comunicação para o Ministério da Economia do desligamento, né, da pessoa, é automático, hoje é totalmente informatizado, e aquela pessoa depois ela vai acessar o site para fazer o agendamento e o saque do valor. Então, não há nenhum problema hoje relacionado com o seguro-desemprego. A pessoa que tem o direito, ela vai poder acessar e sacar o valor, sem problema nenhum. E quanto aos pedidos de aposentadoria, professor, e outros benefícios também do INSS, temos notícias se eles estão em andamento ou se sofreram algum prejuízo? Esse é um ponto bastante delicado, porque o que acontece é o seguinte, todas as atividades, Poder Judiciário, INSS, enfim, eles estão paralisados, não está acontecendo um atendimento presencial.
aquela pessoa que precisa fazer o pedido de aposentadoria ou de um outro benefício, um auxílio-doença, um auxílio de acidente que necessita de uma perícia, vai ter que esperar um pouco, até a retomada das atividades. Agora, aquele trabalhador que já solicitou a sua aposentadoria, já entregou a documentação, provavelmente deve estar saindo, porque os funcionários do INSS estão trabalhando em home office, né? Então, a gente espera que saia aí as solicitações da nossa população. No caso das grávidas, como que fica o salário delas ou de quem já está na licença maternidade? Pode ser cortado? Vamos por parte. A pessoa que está em licença maternidade não vai ser afetada de maneira nenhuma no seu benefício, né? Então, ela vai receber normalmente, tranquilo, tudo normal, não afeta em nada nenhuma dessas medidas. Agora, a gestante que continua trabalhando, porque ainda há um espaço até o nascimento da criança, aí a gente vai ver como é que está a rotina dela. Se ela estiver em home office, por exemplo, ela vai continuar recebendo o salário dela normalmente, e aí no momento certo ela vai poder acessar a licença maternidade. Então ela não vai ter nenhum prejuízo. Se ela está com um contrato suspenso, ela estará recebendo o benefício e depois, quando ela ganhar o nenê, vai ser convertido para a licença maternidade, ok? Professor, todos têm o interesse, claro, de manter, né, os postos de trabalho, mas a gente sabe que a crise está atingindo 90 dias praticamente. Quais são as medidas, novas medidas, na sua opinião, que devem vir pela frente a partir de agora? A medida mais importante que a gente visualiza sempre para a iniciativa privada é a redução dos impostos, a desoneração da carga tributária. Eu acho que isso é fundamental, né? No momento de dificuldade, você pagar tributos como se estivesse em uma situação normal, acaba colocando em risco a própria atividade empreendedora. Então, na minha modesta opinião, a sugestão seria que o governo reduzisse ou até mesmo isentasse inúmeros impostos que a gente tem por aí neste país, né? Outra situação bastante importante que eu enxergo é que a administração pública, ela evite o desperdício, né? Ela controle os gastos e, sobretudo, que ela impeça reajustes de salário ou algum outro benefício para os funcionários públicos, né? Nesse momento que há uma retração econômica mundial, não combina a gente falar de reajuste de salário para funcionário público, né? Isso aí realmente é totalmente incompatível com o momento, né? A gente sabe da importância do funcionalismo público, nós respeitamos todos eles, né? Admiramos o trabalho de todos eles, mas o momento não é de reajuste de salário. Então, acho que essas duas medidas, já de plano, redução de salário e controle de gastos, é fundamental para o Brasil tentar superar de uma forma mais suave esse momento de dificuldade aí da nossa história. Dentro das relações trabalhistas, o senhor acredita que já foi feito o que tinha que ser feito, dentro das normas? Fabíola, o que acontece é o seguinte, se eventualmente esse problema de saúde pública, né, que é o coronavírus, persistir, eu acredito que o governo federal vai ter que prorrogar o prazo de todos esses benefícios, de todas essas medidas provisórias, né? Agora, a gente torce para que o governo cesse e que a gente retorne às atividades normalmente. Isso eu acredito que é todo mundo torcendo por isso. Porém, é um mistério essa doença, né? Infelizmente é um mistério. E se ela persistir, eu acredito que o governo federal vai ter que protelar, prorrogar o prazo de todas essas medidas que ele já impôs. Falando em prazo prorrogado, a declaração ela foi prorrogada também, né? Tinha um prazo e aí foi estendido esse prazo, é isso? Perfeito. As declarações de renda aí, elas tiveram uma prorrogação justamente por conta dessa dificuldade. Está prorrogado o prazo. Bom, professor, a gente agradece todas as suas explicações aqui, nos ajudaram bastante, tenho certeza que o pessoal de casa também gostou muito. Fica aí o recado, quem ainda não conseguiu tirar suas dúvidas, é só acessar o site unifev.edu.br/Juntos pela Economia e envie lá suas perguntas, que todo o corpo docente da Unifev está aqui à disposição para atendê-los. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final a todos que estão em casa. Opa! Em primeiro lugar, eu agradeço o convite de vocês novamente, é um prazer estar aqui, me coloco à disposição sempre aí para auxiliar no que for possível, né? Passar aí um recado aí para todos, a gente sabe da importância de uma orientação num momento de dificuldade como esse. E, além de tudo, agradecer você, aluno da Unifev, os nossos alunos do curso de Direito, que nós estamos à distância, nós não vemos a hora de retomar, um pouquinho mais de paciência, acredite nisso,
nós vamos superar essa dificuldade. Acredite, né? Acredite que o Brasil vai dar a volta por cima. Você que é empreendedor, você que é empregado, eu acho que é o momento da gente se unir. Nós estamos, infelizmente, vendo aí algumas discussões no cenário político. Vamos deixar isso de lado. Vamos nos concentrar em resolver o problema do Brasil. O Brasil é a população. Somos nós, é ela, é ele, é você. Então, isso que é importante. E, por fim, agradeço novamente o presidente da Unifev, o Dr. Celso Penha, o nosso reitor, professor Oswaldo, e um forte abraço ao nosso querido coordenador André. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, professor. E obrigada a vocês que nos acompanharam em mais um Coletiva da TV Unifev. Até a próxima.